Maio de 1940. A Europa está caindo. 23 de maio de 1940. 3 da madrugada. O céu sobre o norte da França não é céu. É fumaca. Uma cortina de fuligem negra que se estende de Sedan até o Canal da Mancha, alimentada por vilas inteiras em chamas, depósitos de combustível explodindo e colunas de refugiados que não têm mais para onde ir. A Blitzkrieg alemã está fazendo o que ninguém acreditava ser possível. Em apenas 13 dias, as divisões Panzer cruzaram as Ardenas, despedaçaram a linha francesa no Mosa e avançaram mais de 300 quilômetros para o interior do território inimigo. 3 exércitos aliados, britânico, francês e belga, estão sendo empurrados para um bolso cada vez menor ao redor de um porto que, até aquele momento, ninguém considerava estratégico: Dunkerque. O alto comando britânico em Londres não usa a palavra retirada. Usa reajuste de posições. Mas todo oficial com acesso ao mapa sabe a verdade. Não é reajuste, é fuga. E a fuga está ficando sem espaço. 338 mil soldados aliados estão comprimidos numa faixa de terra que encolhe a cada hora. Se os Panzers completarem o cerco, não haverá evacuação. Não haverá segunda chance. O exército britânico simplesmente deixará de existir. E com ele, qualquer esperança de continuar a guerra. Winston Churchill, primeiro-ministro há menos de 2 semanas, recebe os relatórios às 6 da manhã no bunker de guerra de Whitehall. Os mapas são atualizados a cada 30 minutos. E a cada atualização, as setas vermelhas dos Panzers estão mais perto da costa. Churchill olha para o almirantado e faz a pergunta que ninguém quer responder. Quantos navios temos para tirar esses homens de lá? A resposta é insuficiente. Os navios de guerra estão dispersos. Os portos franceses estão sob bombardeio. E o tempo está acabando. Mas o problema não é só o mar, é a terra. Porque entre os Panzers e a costa existe uma última linha de defesa natural. O canal de AA, uma faixa d'água estreita que corta o interior da França de sul a norte. Se os alemães cruzarem o canal, chegam a Dunkerque em horas. Se não cruzarem, os aliados ganham 1 dia, talvez 2, talvez o suficiente. E neste canal, nesta noite, existe apenas uma ponte transitável para veículos pesados num raio de 40 quilômetros. Uma única ponte de concreto, sem nome, sem importância estratégica registrada em nenhum mapa aliado. Até agora. O engenheiro que não deveria estar ali. O capitão Marcus Halford não era soldado de combate. Era engenheiro do Royal Engineers, 7ª Companhia de Campo. Seu trabalho era construir pontes, não defendê-las. Seu treinamento cobria cálculos de carga, resistência de materiais e técnicas de demolição controlada. Nada sobre tática de infantaria. Nada sobre como deter uma divisão blindada. Halford tinha 32 anos. Rosto magro, mãos grandes de quem trabalhou a vida inteira com ferramentas. E um hábito que irritava seus superiores. Fazia perguntas demais. Onde outros oficiais aceitavam ordens, Halford perguntava: por quê? Onde outros seguiam manuais, Halford perguntava: e se não funcionar? Antes da guerra, ele projetava pontes civis em Birmingham, pontes ferroviárias, pontes rodoviárias, passarelas para pedestres. Conhecia o comportamento do concreto sob tensão, o ponto exato em que o aço cede, o som que uma estrutura faz antes de colapsar. E conhecia, talvez melhor que qualquer oficial do BF, como engenheiros pensam. Porque engenheiros, fossem britânicos ou alemães, pensavam da mesma forma: sistemática, sequencial, previsível. 2 dias antes, em 21 de maio, a Luftwaffe atacou a coluna da 7ª Companhia na estrada para Calais. Stukas mergulharam 3 vezes. Quando a poeira baixou, metade dos caminhões estava em chamas. O comandante da companhia estava morto e Halford era o oficial mais graduado entre os sobreviventes. Ele ficou com 23 homens, nenhum oficial de infantaria. 2 caminhões avariados, um com o eixo torto. 3 caixas de explosivos que deveriam ser usados para demolir pontes na retirada. Um rádio que funcionava por intervalos de minutos antes de morrer de novo. E uma última ordem recebida antes do rádio apagar: manter posição até novo comando. O novo comando nunca veio.
As estradas ao redor estavam lotadas de refugiados belgas e franceses empurrando carrinhos de mão cheios de cobertores. Soldados franceses sem unidade vagavam em grupos, alguns sem armas, muitos sem sapatos. O sistema de comunicação do BEF havia entrado em colapso. Ordens contradiziam ordens. Unidades recebiam coordenadas de retirada para posições que já estavam ocupadas pelos alemães. Halford reuniu seus 23 homens atrás de um celeiro destruído na margem leste do canal de A. Olhou o mapa, olhou a ponte e entendeu, com uma clareza que ele descreveria depois como a coisa mais óbvia e mais aterrorizante da minha vida, que aquela ponte de concreto sem nome era, naquele momento, o ponto mais importante de toda a Europa. Do outro lado do mapa, o general Heinz Guderian, comandante do 19º Corpo Panzer, o homem que praticamente inventou a guerra de blindados moderna, estava igualmente frustrado. Mas por razões opostas. Guderian queria avançar. Queria cruzar o canal, chegar ao litoral e fechar a armadilha. Seus tanques estavam a horas de Dunkerque. Podia sentir a vitória. Mas naquela manhã, uma ordem chegou diretamente de Hitler. Parar. A Hauptbefehl. A ordem de parada. Os panzers deveriam aguardar a infantaria antes de cruzar os canais. Guderian obedeceu, parcialmente. Parou o grosso da coluna, mas destacou unidades de reconhecimento para encontrar pontes transitáveis e prepará-las para a travessia assim que a ordem fosse revogada. A guerra podia esperar. A oportunidade não. E foi assim que, às 2 da tarde do dia 23 de maio, uma coluna de reconhecimento do 2º Regimento Panzer começou a se mover na direção da ponte onde Marcus Halford, engenheiro civil de Birmingham, estava sentado sobre uma caixa de explosivos tentando decidir o que fazer com o resto da sua vida. E a do seu inimigo. A poeira no horizonte. Às 13h40, o soldado Tompkins, vigia posicionado no topo do celeiro, gritou 2 palavras que mudaram tudo. Poeira. Leste. Halford subiu, olhou pelo binóculo e viu o que temera desde o amanhecer. Uma nuvem baixa e densa de terra levantada se movia na estrada de acesso oriental. Não era artilharia, não era infantaria, era peso. Toneladas de aço em movimento. Tanques. Não 1, não 5. Ele contou pelo menos 12 silhuetas antes que a poeira engolisse o resto. 23 homens, sem artilharia, sem apoio aéreo, sem possibilidade de reforço, contra uma coluna blindada que podia vaporizá-los em minutos. Halford desceu do telhado com as mãos tremendo, não de medo, de cálculo. Seu cérebro de engenheiro já processava as variáveis enquanto o corpo descia os degraus. Opção 1. Destruir a ponte com os explosivos que tinha. Era o procedimento padrão, mas Halford sabia algo que a maioria dos oficiais de infantaria não sabia. Ele havia construído pontes de campanha. Sabia que os engenheiros de combate alemães, os Pioniertruppen, eram os melhores do mundo. Com os recursos que tinham, podiam erguer uma ponte temporária sobre o canal de A em 4 a 6 horas. Destruir a ponte compraria uma manhã, nada mais. Opção 2. Fugir. Abandonar a posição e recuar para o perímetro de Dunkerque enquanto ainda havia tempo. Mas Halford olhou para o mapa e viu que, se os tanques cruzassem ali, cortariam a rota de retirada de pelo menos 2 brigadas britânicas. Milhares de homens ficariam presos. Opção 3. Não existia opção 3. Não no manual. Não no treinamento. Não em nenhuma sala de aula de Sandhurst. Halford teria que inventá-la. Ele olhou para a ponte. Olhou para os tanques se aproximando. Olhou para as 3 caixas de explosivos encostadas no muro do celeiro. E de repente, com a mesma clareza silenciosa com que via tensões em vigas de aço, ele viu a resposta. Não era uma resposta de soldado. Era uma resposta de engenheiro. Ele não ia destruir a ponte. Ia transformá-la na coisa mais perigosa do mundo. Não com explosivos. Com a aparência de explosivos. Porque um engenheiro alemão treinado diante de uma ponte potencialmente minada faria exatamente o que Halford faria no lugar dele. Pararia, avaliaria, chamaria uma equipe de desminagem, seguiria o protocolo. E protocolo consome a única coisa que os alemães não tinham sobrando: tempo. O sargento Davis, o homem mais experiente do grupo,
Ouviu o plano e ficou em silêncio por 4 segundos. Depois disse: "Capitão, se não funcionar, estamos todos mortos." Halford respondeu sem hesitar: "Se não fizermos nada, estamos todos mortos de qualquer jeito. Pelo menos assim morremos tentando algo que nunca fizeram antes." Ele tinha menos de 20 minutos. 20 minutos para montar uma mentira perfeita. Halford dividiu os 23 homens em 3 equipes. Cada equipe recebeu uma tarefa. E cada tarefa dependia das outras para funcionar. Se uma falhasse, tudo desmoronava. Equipe 1. As placas. O cabo Morrison, que falava alemão básico aprendido com a avó de Heidelberg, pegou tábuas do celeiro e pintou com tinta de motor 3 placas em alemão. A mensagem era simples e cirurgicamente escolhida. Achtung, Brücke vermint, Pioniere abwarten. Atenção, ponte minada. Aguardar engenheiros. Halford insistiu numa coisa. A mensagem não podia parecer inglesa. Não podia parecer uma armadilha óbvia. Tinha que parecer uma advertência alemã, deixada pela própria vanguarda alemã que supostamente já havia passado e encontrado o perigo. Uma placa foi fixada na margem leste, outra na margem oeste e a terceira no centro da ponte. Equipe 2. A Illusion. Halford mandou abrir as 3 caixas de explosivos. Retirou metade dos bastões e escondeu-os como reserva. Com as caixas meio vazias, adicionou pedras, pedaços de motor e qualquer coisa que tivesse peso e volume. Depois cortou metros de fio telefônico dos caminhões avariados e conectou as caixas entre si, criando uma rede visível de fios que passava por baixo do tabuleiro da ponte e se perdia nos pilares. Os fios não iam a lugar nenhum, não estavam conectados a nada. Mas do ponto de vista de um engenheiro alemão olhando de longe, pareciam exatamente o que um sistema de detonação remota parece. Uma rede de gatilhos ligados a múltiplos pontos de carga. Halford acrescentou um toque que só um engenheiro pensaria. Soltou parcialmente o cimento de um dos pilares com uma marreta, criando rachaduras visíveis. Um pilar rachado sugeria que a ponte já estava comprometida estruturalmente, o que tornava qualquer explosão potencialmente catastrófica. Era maquiagem, mas maquiagem convincente. Equipe 3. O fantasma. Halford posicionou seus 23 homens em pontos espalhados nas 2 margens, com instruções específicas. Não atirar para acertar, atirar para existir. Disparos intermitentes, de ângulos diferentes, a cada 2 ou 3 minutos. O objetivo não era causar baixas. Era criar a impressão acústica de uma força muito maior do que 23 homens com rifles Lee Enfield e 2 fuzis Bren. "Quero que eles achem que somos 60, disse Halford. 60 homens entrincheirados defendendo uma ponte armada. Esse é o tipo de problema que um comandante Panzer não resolve sozinho. Esse é o tipo de problema que ele passa para cima. E passar para cima demora. Aos 14h35, 12 minutos antes do primeiro Panzer aparecer na linha de visão, a ponte estava pronta. Caixas no lugar, fios visíveis, placas pintadas, pilar rachado, 23 homens dispersos em posições que sugeriam pelotões. Halford sentou-se atrás de uma parede de pedra a 40 metros da margem leste. Acendeu um cigarro e esperou. Aquele cigarro, ele diria depois, foi o mais longo da sua vida. Cada trago era uma contagem regressiva. Cada segundo era uma aposta, porque tudo dependia de uma única coisa: que o comandante do primeiro Panzer fosse exatamente tão disciplinado quanto Halford acreditava que ele era. 14h47. O Panzer para. O primeiro Panzer III apareceu na curva da estrada às 14h47. 33 toneladas de aço cinzento com a cruz negra na lateral. Canhão de 50 milímetros e apontando para frente. Trilhos mastigando a terra francesa como se ela não existisse. O tanque se aproximou da ponte a velocidade reduzida. Padrão de reconhecimento. O comandante, visivelmente exposto na torre com binóculo, examinou a abordagem. Viu a ponte. Viu as caixas. Viu os fios. E viu a placa. Achtung, Brücke vermint, Pioniere abwarten. O Panzer parou. Completamente. O motor continuou rugindo, mas as esteiras não se moveram. Halford, atrás da parede, sentiu o coração saltar. Funcionou.
O primeiro reflexo funcionou, mas o momento durou segundos, porque agora vinha a parte verdadeiramente perigosa. O comandante do Panzer não era idiota. Estava avaliando, olhando as caixas, seguindo os fios com o binóculo, tentando determinar se aquilo era real ou teatro. Nesse momento, Halford deu o sinal. 3 tiros secos de rifles britânicos ecoaram de posições diferentes ao redor da ponte. Não mirando no tanque, mirando no nada. Mas o som criou exatamente o efeito desejado. Presença hostil múltipla, força entrincheirada, resistência organizada. O comandante do Panzer desceu para dentro da torre e fechou a escotilha. 2 minutos depois, o rádio crepitou e Halford, que não podia ouvir a transmissão, viu o que esperava ver. O tanque recuou 20 metros. Os tanques atrás dele fizeram o mesmo. O comandante havia feito a chamada. Pediu engenheiros de combate. Halford fechou os olhos por um segundo. Não de alívio, de cálculo. Sabia que os Pioniertruppen não estavam com a vanguarda. Estavam com o grosso da coluna, quilômetros atrás, provavelmente presos no congestionamento de blindados e logística que a própria velocidade da Blitzkrieg criava. A pergunta agora era simples e brutal. Quanto tempo até chegarem? A resposta: horas. Talvez muitas horas. E cada hora era ouro. Porque do outro lado daquela ponte, algo que Halford não podia ver estava acontecendo. O comandante da coluna Panzer, um Oberstleutnant de 38 anos, estava furioso. Seus tanques estavam a menos de 60 quilômetros de Dunkerque. Podia quase sentir o cheiro do mar. Mas o protocolo era protocolo. Uma ponte minada não podia ser ignorada. Não com os caminhões de suprimento, a artilharia motorizada e a infantaria mecanizada que precisavam cruzar depois dos blindados. Perder um Panzer era aceitável. Perder uma coluna logística inteira era catástrofe. Ele transmitiu a situação ao QG do regimento. O QG retransmitiu ao QG do corpo. O QG do corpo avaliou, priorizou e despachou. Cada elo da cadeia acrescentava minutos. Cada minuto era 1 metro a mais de perímetro que os britânicos consolidavam em Dunkerque. A burocracia da eficiência alemã estava, pela primeira vez, trabalhando contra si mesma. E Halford, sem saber nada disso, estava certo por razões que nem ele compreendia totalmente. A armadilha não era apenas física, era institucional. As horas seguintes foram um exercício de controle quase sobre-humano. Halford precisava manter a ilusão viva sem revelá-la. Preciso demais, e os alemães suspeitariam de armadilha. Disperso demais, e pensariam que era fuga. O equilíbrio era tão delicado quanto calibrar uma ponte suspensa. A cada 20 ou 30 minutos, ele ordenava uma rajada curta de disparos de uma posição diferente. Nunca da mesma direção 2 vezes consecutivas. Nunca com o mesmo ritmo. A ideia era alimentar a percepção de uma força móvel, não estática. Uma força que se movia significava mais homens. Mais homens significavam mais perigo. Mais perigo significava mais cautela. Os alemães respondiam com rajadas ocasionais de metralhadora do MG-34 montado no Panzerleader. Mas não avançavam. Não cruzavam. Estavam esperando os engenheiros. Exatamente como Halford previu. Às 17h, o sol começou a descer. A luz ficou rasante, dourada, traçando sombras longas nas árvores ao redor do canal. E com o crepúsculo veio um novo problema. No escuro, os alemães poderiam mandar infantaria a pé para reconhecer a ponte de perto. Se fizessem isso, veriam que as caixas estavam cheias de pedras e que os fios não se conectavam a nada. Halford antecipou. Mandou 2 homens atravessarem a ponte silenciosamente e depositarem os bastões de explosivo reais, os que havia reservado, em posições visíveis na margem leste, perto o suficiente para que qualquer patrulha alemã os encontrasse antes de chegar às caixas falsas. Explosivos reais validariam os falsos. A mentira se alimentava da verdade. Às 19h30, com a escuridão quase total, Halford ouviu motores novos, não tanques. Caminhões. Os engenheiros de combate estavam chegando. Tinham levado mais de 5 horas para percorrer a distância até a ponte. Não por incompetência,
Porque a própria Blitzkrieg, na sua velocidade insana, havia criado engarrafamentos de dezenas de quilômetros nas estradas francesas. Blindados, infantaria motorizada, artilharia, colunas de suprimento. Tudo tentando usar as mesmas estradas estreitas ao mesmo tempo. A máquina mais eficiente do mundo estava engasgando no seu próprio êxito. Os Pioniertruppen começaram a trabalhar à luz de lanternas. Halford assistia de longe, com o binóculo, enquanto engenheiros alemães cortavam fios que não iam a lugar nenhum, abriam caixas cheias de pedras e tentavam entender um sistema de minas que não existia. Ele sabia que não podia ficar muito mais tempo. A farsa tinha data de validade. Assim que os engenheiros percebessem, a coluna inteira avançaria com fúria. Mas a escuridão ajudava. Com lanternas, o trabalho era lento. Cada fio tinha que ser seguido até o fim. Cada caixa aberta com cuidado cirúrgico. Os engenheiros acharam os explosivos reais que Halford plantara na margem leste, e isso os fez desacelerar ainda mais. Se havia explosivos reais, as caixas na ponte poderiam ser reais também. O protocolo exigia verificação completa. 00:00, 1h, 2h. Os alemães ainda trabalhavam. Os homens de Halford, escondidos na margem oeste, observavam em silêncio. Ninguém dormiu. Ninguém comeu. O sargento Davis passou de posição em posição, distribuindo os últimos cigarros e sussurrando a mesma frase a cada homem. Quando eu disser, levanta e corre, sem barulho, sem olhar para trás. Halford enfrentava um último dilema. Se retirasse seus homens cedo demais, os alemães perceberiam a fuga e avançariam imediatamente, recuperando parte do tempo perdido. Se ficasse tarde demais, a equipe de desminagem terminaria o trabalho e os Panzers cruzariam com seus 23 homens ainda ao alcance das metralhadoras. A janela de saída era tão estreita quanto a ponte que acabara de defender. Ele escolheu 2h40. Calculou que os engenheiros alemães precisariam de mais pelo menos 40 minutos para concluir a verificação. 40 minutos para que 23 homens se movessem 6 quilômetros no escuro, em terreno desconhecido, sem lanternas, sem mapa confiável, carregando 2 feridos em macas improvisadas. A matemática era quase impossível. Quase. O sargento Davis deu o sinal às 2h42. Os homens levantaram em silêncio e começaram a se mover em fila indiana pela margem do canal, usando o som da água para abafar os passos. Halford foi o último a sair. Antes de ir, olhou uma última vez para a ponte iluminada pelas lanternas alemãs. Engenheiros examinando caixas vazias, fios cortados que não iam a parte alguma. Uma farsa inteira sendo desmontada peça por peça. Ele sentiu algo que não esperava. Não orgulho, não alívio, tristeza. Porque sabia que em algum lugar daquela ponte, um engenheiro alemão estava naquele momento percebendo que havia sido enganado. E Halford sabia exatamente como aquele homem se sentia. Porque era o mesmo tipo de homem. O mesmo tipo de mente. A mesma profissão. Em outra vida teriam construído pontes juntos. Nesta, um havia usado a ponte para enganar o outro. Às 13h15 de 24 de maio, o oficial-chefe dos Pioniertruppen finalmente confirmou pelo rádio. Ponte limpa. Sem minas. Sem sistema de detonação. Segura para a travessia. Halford, a essa altura, já estava a 6 quilômetros de distância, marchando com seus 23 homens em direção ao perímetro de Dunkerque. O primeiro Panzer cruzou a ponte às 5h, 14h13 após ter parado diante de uma placa pintada com tinta de motor. O que 14 horas compraram? 14 horas. Na guerra convencional, 14 horas são nada. Um turno, uma refeição, uma noite de sono que ninguém consegue dormir. Mas em maio de 1940, 14 horas eram a diferença entre a existência e a aniquilação do exército britânico. Enquanto os Panzers esperavam diante da ponte de Halford, o perímetro defensivo de Dunkerque se consolidou. Unidades britânicas e francesas que estavam em retirada chegaram às posições costeiras. Artilharia antitanque foi posicionada nas abordagens do porto. E em Londres, o almirantado iniciou o planejamento formal da Operação Dínamo.
a evacuação de Dunquerque. A Operação Dínamo começou oficialmente em 26 de maio. Em 9 dias, 338.226 soldados aliados foram evacuados através do Canal da Mancha. Destroyeres, barcos de pesca, iates de recreio, barcaças do Tâmisa. Tudo que flutuava cruzou o canal para trazer aqueles homens de volta. Churchill chamou-a de Miracle of Deliverance. Mas milagres não caem do céu. São construídos por centenas de decisões pequenas, desesperadas, anônimas. A decisão de um capitão de contratorpedeiro de fazer mais uma viagem sob bombardeio. A decisão de um pescador de Ramsgate de levar seu barco de 10 metros até uma praia francesa. A decisão de um engenheiro de Birmingham de não destruir uma ponte, mas usá-la como isca. Os 338.000 homens que voltaram de Dunquerque não foram apenas números resgatados. Eram o núcleo do exército que voltaria à França 4 anos depois, no dia D. Sem Dunquerque, não haveria Normandia. Sem Normandia, não haveria libertação da Europa. A cadeia causal é direta e inexorável. Historiadores debatem até hoje os múltiplos fatores que permitiram Dunquerque. A Hauptbefehl de Hitler, a resistência francesa em Lille, o mau tempo que limitou a Luftwaffe. Todos são válidos. Mas nas planilhas secas da logística militar existe um fato inegável. No setor do canal de AA, a travessia blindada alemã foi atrasada em 14 horas críticas por um obstáculo que não existia. Se os Panzers tivessem cruzado às 3 da tarde do dia 23, como poderiam, teriam cortado a rota de retirada de pelo menos 2 brigadas. O perímetro de Dunquerque não teria se formado a tempo. A escala da evacuação teria sido dramaticamente menor. E a história da guerra teria sido outra. Marcus Halford chegou a Dunquerque na manhã de 25 de maio. Embarcou num contratorpedeiro com 17 dos seus 23 homens. 6 ficaram para trás. 3 feridos capturados pelos alemães, 3 mortos por estilhaços durante a marcha noturna. Ao desembarcar em Dover, Halford apresentou seu relatório ao comando. Descreveu o que fizera em linguagem técnica e seca, como descreveria os cálculos de uma ponte. O oficial que recebeu o relatório leu 2 vezes, olhou para Halford e disse: "Capitão, o senhor está me dizendo que parou uma coluna Panzer com caixas de pedras e fio telefônico?" Halford respondeu: "Senhor, eu parei engenheiros. Os tanques pararam sozinhos." Halford não recebeu condecoração por aquele dia. A operação era irregular demais, não oficial demais, vergonhosa demais para o comando que havia perdido o controle das comunicações e abandonado unidades inteiras sem ordens. Reconhecer Halford significaria admitir o caos. E em 1940, o exército britânico não admitia caos. Ele serviu pelo resto da guerra na África do Norte e na Itália. Construiu pontes de Bailey sobre rios italianos. Reparou estradas bombardeadas. Fez o trabalho silencioso que permitia que outros avançassem. Nunca mais enfrentou tanques. Nunca mais montou uma armadilha. Voltou a Birmingham em 1946. Retomou a engenharia civil. Projetou 3 pontes sobre o rio Tame que ainda estão de pé hoje. Casou. Teve 2 filhos. Nunca falou sobre a guerra em casa. Em 1978, um historiador local que pesquisava relatos de Dunquerque encontrou o relatório original de Halford nos arquivos do War Office. Visitou o engenheiro aposentado, então com 70 anos, vivendo numa casa modesta em Solihull. Pediu para que contasse a história. Halford contou, sem drama, sem orgulho aparente, como se descrevesse uma ponte que construiu há muito tempo. No fim, o historiador perguntou: "Como o senhor sabia que funcionaria?" Halford tomou um gole de chá, olhou pela janela e respondeu: "Eu não sabia se funcionaria. Sabia como engenheiros pensam, e apostei que os deles pensavam como eu." O historiador fez a última pergunta: "E se estivesse errado?" Halford deu um meio sorriso. O primeiro da conversa inteira. "Se eu estivesse errado, você não estaria aqui me fazendo essa pergunta. E provavelmente eu também não." Marcus Halford morreu em 1984, aos 76 anos.
Na lápide, por pedido dele, não há menção à guerra. Só diz: engenheiro. A ponte sobre o canal de A ainda existe. Carros passam por ela todos os dias. Ninguém para. Ninguém olha para os pilares. Ninguém sabe que, por 14 horas, aquele pedaço de concreto sem nome foi o ponto mais importante da Europa. Não porque era forte, porque um homem entendeu que a força de um exército também é sua fraqueza. Que disciplina, quando explorada, se torna prisão. Que um Panzer de 33 toneladas pode ser parado por uma placa de madeira se a placa disser exatamente o que o comandante espera ler. A Blitzkrieg não foi parada naquele dia por canhões, nem por trincheiras, nem por coragem no sentido que Hollywood entende. Foi parada por caixas de pedras, fio que não ia a lugar nenhum e a mente de um engenheiro que sabia que o inimigo mais perigoso do mundo é também o mais previsível. Porque máquinas não param diante de obstáculos falsos. Homens param. E enquanto houver homens dentro de máquinas, sempre haverá uma ponte, uma caixa vazia e alguém com coragem suficiente para apostar que o medo de errar é mais forte do que a vontade de avançar. A guerra não muda, só as pontes ficam mais caras.